Um grande salve às minhas guerreiras e os meus guerreiros, bravos combatentes nessa luta pelo grande sonho na aprovação no Enem ou nos grandes vestibulares, que, aliás, é uma questão somente de tempo, porque eu confio nos estudos, no mérito e na competência de cada um de vocês. Aqui é o professor Alan Camargo, seu fiel companheiro de estudos, e hoje daremos continuidade aqui no nosso canal Filosofia em Foco para o estudo da filosofia na modernidade, já iniciado há alguns encontros passados, mas que hoje nos focaremos sobre a metodologia empírica desenvolvida pelos ingleses em meados do século XVII. Para dar conta de trabalhar essa temática, nós precisamos entender, em primeiro lugar, meus queridos e minhas queridas, que estamos falando no contexto do debate do século XVII. Esse momento, já trabalhado em aulas passadas, configurou o contexto histórico do nascimento da ciência moderna. E se o conhecimento científico estava em sua origem, num contexto de teorias cunhadas por desde Kepler, Copérnico, Galileu e Newton, no século XVII, duas grandes tradições de pensadores na Europa Ocidental passaram a problematizar e colocar em xeque qual seria o método mais seguro, o método mais confiável para que a ciência moderna que estava nascendo naquele momento pudesse realmente conseguir provar fatos, acontecimentos e levar o ser humano a um conhecimento digno de ser verdadeiro. Naquele contexto, vão se formar duas grandes tendências: o racionalismo, de matriz francesa, como eu coloco aqui, e o empirismo, que ficou historicamente restrito ao contexto da Grã-Bretanha, particularmente sobre as análises de John Locke, David Hume, Francis Bacon e até mesmo Thomas Hobbes. Hoje, nós, portanto, teremos que entender como os empiristas vão colocar o seu método como se fosse aquele método mais seguro para o desenrolar do conhecimento científico do século XVII. Na aula de hoje, meus queridos, vamos ter de, portanto, entender do que se trata esse método empírico, quais são suas premissas marcantes, ou seja, seus pressupostos, para então entendermos como é que tanto de um lado o John Locke e de outro lado o David Hume, já com uma sua postura um pouco mais crítica em relação a esse método, vão cunhar e consolidar o empirismo dentro do contexto inglês. E não obstante a conceituação e entendimento do que se trata esse método, cabe a nós também no encontro de hoje entender as principais críticas que são feitas atualmente sob o olhar empírico que vai ser construído durante esse momento histórico. Então, temos que entender que falar no empirismo é partir das premissas fundamentais de que todos os nossos conhecimentos, eles partem da nossa experiência com o mundo. Em outras palavras, se eu sou um ser humano dotado de sentidos como o paladar, o olfato, a visão, o tato, a audição, esses meus mecanismos sensoriais são eles quem, na verdade, oportunizam eu conhecer o mundo ou a realidade da forma como realmente elas são. Então, o conhecimento para o empirista é tudo aquilo que pode sensibilizar esses meus sentidos físicos, essas minhas atribuições humanas. É interessante que os empiristas, de modo geral, eles vão criticar o racionalismo cartesiano, que nos dizia que a razão ela é inata ao ser humano. Nós já nasceríamos dentro do racionalismo francês com uma capacidade intelectual voltada para o pensamento racional. E essa razão inata, como nós veremos em outras aulas, é ela quem permite conhecer realmente as verdades e entender um conhecimento mais seguro acerca dos objetos e do mundo. Os empiristas vão discordar nesse sentido. Nós veremos que tanto John Locke como David Hume vão nos postular que as ideias ou a nossa razão, ela é uma derivação de tudo aquilo que nós apreendemos com as experiências sensoriais. Portanto, não existem ideias inatas, mas poderíamos falar em certos aspectos em ideias decorrentes da experiência com o mundo.
E é interessante, portanto, que eles vão chegar à conclusão de que o intelecto, ele na verdade depende da minha experiência, e não o contrário, né? Como postulavam os racionalistas, de que as minhas experiências dependem de todo o raciocínio criado pela minha atividade intelectual. Dentro dessa tradição empírica, nós vamos ter dois grandes e principais expoentes. De um lado, o John Locke e David Hume, posteriormente com uma visão um pouco mais crítica ou lógica quanto a esse método de estudos. John Locke, meus queridos, ele vai ter como principal preocupação criar um caminho mais seguro para aquela ciência que estava nascendo. É interessante que o próprio Locke, ele vai se preocupar em tirar todo o foco que a ciência, o conhecimento humano, ou a filosofia de modo geral, depositava sobre a metafísica. Porque para John Locke o conhecimento metafísico era muito especulativo, era muito teórico, era muito abstrato e não dava conta de sustentar uma comprovação científica propriamente dito ou conseguir, na verdade, cunhar provas que fossem dignas de segurança. Quando ele tira, portanto, o foco da filosofia nas questões metafísicas, ele vai nos dizer, olha, na verdade o caminho metafísico ele atrapalha o conhecimento científico, porque ele é pura abstração, ele é pura teoria pela teoria, e não, na verdade, ele está vinculado a uma experiência empírica, uma experiência sensorial. Por isso, nem sempre ele é digno de ser confiante. E John Locke vai nos dizer que esse conhecimento metafísico não agregaria em nenhum sentido à ciência que estava nascendo. Seria fundamental que desenvolvêssemos a partir de então um método baseado muito na experiência e na observação de mundo, e não que ficasse restrito ao conhecimento especulativo ou teórico. Por isso, John Locke vai se consagrar na tradição filosófica como um pensador anti-especulativo. E é interessante que John Locke, é óbvio que ele vai trazer a premissa empírica de que não existem ideias inatas. Então, todo o nosso raciocínio, o nosso intelecto, ele parte das observações. No entanto, meus queridos, nós não podemos cair no equívoco de consagrar John Locke como um pensador radical. Porque, embora ele entenda que as ideias não são inatas, ele vai nos dizer que elas podem acontecer. Porque as ideias, elas partem, na verdade, de toda uma atividade dedutiva racional. Elas são, como nós já dissemos, uma decorrência da experiência de mundo. Então, em outras palavras, John Locke vai nos dizer que nós nascemos como uma tábula rasa. Nós nascemos como um papel em branco, em que, na medida em que nós tivéssemos a experiência sensorial com os objetos e com o mundo, essa tábula rasa iria sendo preenchida e aos poucos compondo toda a matéria do nosso conhecimento. Por isso, as experiências deixam marcas na nossa mente, já que nós nascemos em branco e ela precisa ser preenchida com todas as experiências que temos a partir do contato com os objetos da realidade. É interessante, portanto, que é ali que se formam as nossas ideias, ou o que John Locke vai dizer, o nosso entendimento. Nós já vamos problematizar em algum momento aqui do nosso curso. Falar, portanto, no empirismo lockeano é entender, sim, que as experiências elas são as fontes do conhecimento, porém essas fontes elas despertam no indivíduo todo o entendimento, também ideias, um raciocínio como decorrência do contato com os objetos. Por isso que John Locke não vai ser radical em seu empirismo, por reconhecer que também pode haver um entendimento a partir como decorrência das experiências. Aqui, pessoal, vamos entender o seguinte, que dentro da filosofia lockeana, nós fazemos a distinção entre o que é experiência e o que é o entendimento. A experiência é aquilo que eu consigo aprender a partir dos meus sentidos. É aquilo que os próprios objetos sensibilizam ou despertam dentro da minha experiência, com a minha experiência na verdade. Esse contato direto, a partir do meu olfato, da minha visão, da minha audição, do paladar, do tato, eles iriam despertar em mim
um conhecimento do que John Locke chama de qualidades primárias. Eu conseguiria entender, por exemplo, a forma dos objetos, a extensão dos objetos, os volumes. Essas características determinam o que Locke chama de qualidades primárias, ou seja, é aquilo de fato que o objeto é. Não se questiona muito quanto a isso. O objeto ele tem um volume próprio, ele tem uma extensão própria, ele tem uma formatação própria, e isso é inerente à própria causa, à própria essência daquele objeto. Não obstante, nós também poderíamos ter um entendimento. A partir do contato direto com essa realidade, nós organizaríamos na nossa mente toda essa experiência a partir do contato. E essa organização mental é o que John Locke chama de entendimento. É toda atividade, portanto, intelectual. É aquilo que já está sendo impresso na minha tábula rasa. E a partir de aqui, decorreriam o que eles chamam de qualidades secundárias. Qualidades como a cor, como o odor, a textura, seriam decorrências do meu processo de entendimento. Por isso que muitas vezes, dentro de uma explicação lockeana, embora um objeto ele tenha um volume que seja compreendido por todos os seres humanos, porque nós temos essa experiência direta com o mesmo objeto, a forma como nós interpretamos ele ou como nós entendemos ele pode, obviamente, variar de indivíduo para indivíduo. Por isso que muitas vezes nós temos pessoas que às vezes enxergam uma determinada coloração, mas interpretam aquele tom com diferentes olhares. Então uma pessoa olha realmente um objeto, e embora todas entendam que ele tenha uma mesma extensão, por exemplo, ou um mesmo volume, ou um formato comum a todas elas, uns vão entender aquele objeto com uma coloração X, outro com uma coloração um pouco Y, obviamente que entram aqui até mesmo por exemplo, daltonismo, né? Ou até mesmo é engraçado quando nós sentimos os cheiros de alguns objetos, mas a forma como nós entendemos ele é diferente. Para algumas pessoas um perfume pode ser realmente trazer todo uma memória, né? Lembrar alguma pessoa, lembrar algum momento da vida, ser portanto agradável. Para outras pessoas esse odor ele pode despertar uma alergia, ele pode despertar um enjoo, ele pode despertar, por exemplo, até mesmo uma tristeza quando se lembra de um passado remoto ou de algum acontecimento. Por isso os entendimentos é essa atividade mental que parte da experiência. E ele seria muito mais relativo, enquanto a experiência de fato, que traz as qualidades primárias, é ela que transmite para nós um conhecimento mais seguro, portanto, e tornaria a ciência mais confiável. É aqui que deveria, meus queridos, se repousar o conhecimento científico da época. E John Locke vai nos dizer, portanto, que existiriam 3 formas de conhecimento: o knowledge, o true knowledge e o belief. O knowledge é o conhecimento possível. É esse conhecimento aprendido a partir da experiência. É o próprio empirismo, digno, portanto, de ser confiável. O true knowledge é o que ele chamava de conhecimento essencial. Ele não é um conhecimento seguro, porque ele deriva de todas as deduções lógicas que nós fazemos dentro da mente. Então ele estaria muito mais vinculado à própria atividade racional, e ela não seria confiável porque ela não tem um objeto ao qual se reportar na empiria. Se a ciência estava nascendo, ela deveria partir da observação, da experiência, e não de toda a dedução causal lógica com uma atividade mental. E é interessante que os beliefs são as crenças, aquilo que nós trazemos como qualidades secundárias ou qualidades subjetivas, interpretativas, como nós já vimos, a partir da experiência sensorial. Percebam, portanto, que o knowledge é esse conhecimento possível e confiável para John Locke, enquanto os demais, embora problematizados também na sua literatura, eles não são colocados como fundamentais para a ciência moderna que estava nascendo. Numa outra perspectiva, David Hume, meus queridos, vai colocar para nós uma preocupação também em trazer de volta a experiência com o mundo, a experiência direta com o mundo.
que é aquela que nós temos de uma forma realmente bem principiante, através dos nossos sentidos. Essa é a forma original da experiência com a realidade. É um método, portanto, muito seguro para que a ciência que estava nascendo pudesse se desenvolver. E aqui, David Hume vai fazer uma crítica muito ferrenha a Francis Bacon, também um autor empirista inglês, mas que postulava uma formatação indutiva. Francis Bacon entendia que a partir da observação dos fenômenos, nós poderíamos elaborar várias tábulas, como por exemplo, do que aquelas observações me permitiriam constatar a presença de certo aspecto entre os objetos observáveis, a ausência de certos aspectos numa segunda tábula, e numa terceira tábula eu poderia colocar, a partir da análise, uma comparação entre as presenças e ausências, porque assim eu entenderia qual é a causa de fato daquele fenômeno que está acontecendo. E é assim que, a partir das observações particulares, nós chegaríamos a uma tese, ou uma hipótese, ou uma lei geral para explicar a recorrência ou a ausência de certos fatores ou elementos daquelas observações. David Hume, meus queridos, não concorda com essa posição de Francis Bacon, embora ambos fossem empiristas. Porque David Hume vai nos dizer que toda essa dedução, essa inferência indutiva, ela nada mais é do que uma força do hábito mental. E, portanto, quando elas tentam generalizar questões, causas, por exemplo, ou acontecimentos, elas criam leis, elas criam crenças e que, na verdade, trariam falhas ao conhecimento científico. Porque, meus queridos, David Hume vai nos dizer que, embora nós possamos fazer uma observação nesse momento, tentar inferir uma possível hipótese ou lei para aquela observação a partir de uma lógica indutiva, David Hume vai nos dizer que o tempo e a nitidez são inversamente proporcionais. O que ele quer dizer com essa ideia? Bom, quanto mais nós nos distanciamos temporalmente daquela observação, a lembrança ou a lei ou a crença ou a hipótese que nós formulamos naquele momento, ela vai ser cada vez menos nítida. Então a possibilidade de nós enfraquecermos essas ideias, ela é muito possível. Em outras palavras, se hoje nós colocarmos o dedo na tomada e levarmos um choque, esse choque vai marcar realmente esse momento, a nossa experiência com a tomada. Então eu coloco o dedo hoje, quando criança, eu coloco depois, eu coloco no outro dia, e a partir dessas observações, numa lógica de Francis Bacon, indutiva, chegarei à conclusão que todas as tomadas dão choque quando eu coloco o meu dedo nela. Tudo bem até aí. No entanto, pessoal, vocês vão concordar que num determinado momento, quando a gente cresce, vira adolescente, adulto, nós já sabemos que nós não podemos mais colocar o dedo na tomada, porque nós vamos levar um choque. E é aqui que, embora nós tomemos muitos choques quando fôssemos crianças, nós não teremos mais nítida ou fresquinha na nossa mente a experiência de fato com o que é o objeto do choque. Por isso que quanto mais nós nos distanciamos temporalmente da experiência, ela vai deixando como hábito na nossa mentalidade algo bastante fluido, bastante distante. Não seria, portanto, digno de ser confiável para a ciência que estava nascendo, aquele conhecimento criado, né, com um lapso temporal muito grande. Por isso, as percepções pessoais, elas formam conceitos gerais. Elas estão muito mais ligadas nessa subjetividade. Por isso que David Hume, ele está criticando, na verdade, todas essas ideias do indutivismo trazido por Bacon. Os conceitos gerais, eles nada mais são do que relações entre palavras. Ele está nos dizendo aqui que quando nós criamos conceitos, por exemplo, choque, o conceito do que é um choque, embora ele parte da experiência, e ele é uma construção mental, a partir desse contato sensorial com o objeto, ele traz uma subjetividade muito grande. E ele não traz um aspecto prático para o conhecimento científico. Se assim procedêssemos, ou seja, com a problematização e o debate puramente conceitual, nós ficaríamos muito no campo da metafísica e a ciência não avançaria, portanto.
E é aqui que ele vai trazer uma crítica muito grande aos racionalistas que postulavam a importância da metafísica nesse sentido. Por isso, o empirismo de Locke ficou conhecido como empirismo lógico, que vai distinguir as coisas de fato, as coisas verdadeiras, que é aquilo que a minha experiência, as minhas percepções imediatas permitem conhecer, sem a necessidade de demonstração. É esse o conhecimento científico, o conhecimento de fato. As coisas são assim porque os meus sentidos permitem me concluir. Mas aqui entra também o conhecimento um pouco crítico de Hume, quando ele nos diz que todas as deduções lógicas que nós fazemos a partir da experiência, elas são lembranças daquelas impressões. Portanto, embora elas não dependam da existência concreta de um objeto, elas produzem muitas das vezes ideias falsas, portanto não poderiam ser dignas de um conhecimento seguro. David Hume vai trazer com seu criticismo, e até alguns vão classificá-lo como cético em certos aspectos, uma base filosófica que será muito utilizada no século posterior por Immanuel Kant, quando o mesmo tentará fazer uma amálgama ou, na verdade, uma conclusão do debate que vai se travar entre empiristas e racionalistas. Hoje em dia, meus caros, algumas críticas vão ser destinadas sobre o conhecimento empírico. Em primeiro lugar, os críticos dessa metodologia vão dizer que os conhecimentos nem sempre possuem um objeto demonstrável. Existem questões, por exemplo, que existem sem uma dimensão empírica. Questões como, por exemplo, o espaço, uma reta, um ponto, o tempo. Esses conceitos, eles não necessariamente necessitam de um aspecto empírico ou de um objeto concreto que provoque os meus sentidos para que eu possa os entender. Portanto, é óbvio que a realidade ela pode se deparar ou ser constituída por questões que não necessariamente são apreendidas a partir dos nossos sentidos. E uma crítica interessante também que é feita aos empiristas é de que os nossos sentidos eles são falhos e eles podem ser enganosos. Porque muitas das vezes a minha visão, por exemplo, ela pode falhar em certos aspectos. A minha própria audição, às vezes a gente pode estar escutando uma música e ter a certeza de que é um cantor específico quem está interpretando, quando na verdade nós nos deparamos com a música, pegamos o CD, pegamos o disco e vemos a capa, aí nós vemos, poxa, eu estava convicto de que seria aquele cantor, mas quando eu vi aqui, na verdade era o outro cantor, com vozes muito parecidas entre ambos. Esta é um exemplo muito simples que nos demonstra como, na verdade, a nossa audição ela pode ser enganosa, assim como o tato e os outros sentidos do corpo humano. Por isso, o empirismo, meus queridos, eu quero que vocês entendam, é que se consagra na história da filosofia, dentro daquele contexto do debate metodológico do século XVII, como uma metodologia que vai se postar para valorizar o conhecimento que as experiências de mundo podem trazer ao ser humano. Elas sim seriam dignas de confiança. E dentro da lógica empirista, a razão ela não é descartada, mas o pensamento racional, o intelecto, ele é tido como decorrência. E, portanto, como ele deriva das nossas experiências, como ele é uma atividade mental, ele não seria digno em muitos aspectos de ser confiante. Isso particularmente David Hume vai nos dizer. Eu quero que vocês então, portanto, entendam na aula de hoje que o empirismo ele vai consagrar uma escola inglesa da filosofia. Os empiristas colocam, portanto, a importância da observação empírica para aquela ciência que estava nascendo no século XIX. E é óbvio que esse debate que se trava nesse contexto histórico, ele não é puramente neutro em termos de quem estava colocando o melhor método a ser empreendido pelo conhecimento científico, mas ele também tinha uma ideologia por trás. Era um contexto de afirmação. E, portanto, nós já percebemos que a ciência, que está em seu nascedouro, ela já não nasce com perfil neutro.
Existe já um debate de ideologias para se postular como mais seguro para alcançarmos as verdades. Meus queridos, de forma bastante genérica, era isso que nós teríamos que saber na aula de hoje acerca do pensamento empírico inglês. Espero que, da melhor forma, todas as nossas reflexões tenham contribuído para os seus estudos. Não se esqueçam que eu estou com vocês. Gostaria muito de receber quaisquer comentários, críticas ou até mesmo dúvidas. Nunca se esqueçam de que eu estou aqui realmente como um dos grandes torcedores para que a aprovação de vocês aconteça da melhor forma e no momento certo. E eu sei que juntos nós iremos sempre além do vestibular ao infinito. Meus queridos, um forte abraço a todos vocês, bons estudos, até nos vemos no próximo encontro.